Boa tarde, gente. Aqui é a Janete Sarquis, do Grupo Mentes Poderosas, Lei da Atração. Vou falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento amoroso. Vou dar aqui uma mini aula para vocês. Tem muitas pessoas que eu vejo que têm muitas dificuldades no relacionamento amoroso. A pessoa, é difícil ela conseguir uma relação. Quando consegue, a pessoa depois de um tempo some, ou trai ela, ou perde interesse, nada dá certo. Muitas pessoas ficam pensando, gente, isso aí foi feito um trabalho para mim, um trabalho espiritual, porque não é possível não dar certo com ninguém. Na maioria das vezes não é nada disso. É somente mudança comportamental que você tem que fazer. Muitas pessoas estão em uma relação e não se dedicam a ela. Só no começo, quando entrou para conquistar a pessoa, se dedica, mas depois, não. Gente, outra coisa, vocês não podem entrar no relacionamento amoroso se vocês recém saíram de um. Tem que dar um tempo para essas energias do outro relacionamento limpar em você. Porque você tá magoado, tá ferido da antiga relação, você tá com uma ferida aberta ali. Se você entrar noutra relação logo, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você do que a outra fez. Entende? Porque você está num programa rodando sempre como se você rodasse sempre o mesmo CD. Está sempre rodando o mesmo acontecimento com você. Se sempre acontece a mesma coisa, eu tenho um bloqueio na área amorosa. Eu trabalho com esses bloqueios. Dou consultoria amorosa e também financeira. Esses bloqueios você pode vencer com o tratamento certo. É só mudança de comportamento e mudança de mente. Então, não entrem numa relação se vocês recém saíram de outra. Deem um tempo. Às vezes é necessário até mais de um ano vocês ficarem sozinhos para aquelas feridas em vocês cicatrizarem. Porque se você entrar logo no outro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Não tenham pressa, a pessoa certa vai vir quando você estiver totalmente alinhado. Para você atrair uma pessoa boa como você merece, você tem que transbordar amor em você. Você tem que se amar mais do que tudo, que o amor que eles vão ver em você, eles vão te dar também, tá? Tchau, fiquem bem. Boa tarde, gente. Aqui é a Janete Sarquis, do Grupo Mentes Poderosas, Lei da Atração. Vou falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento amoroso. Vou dar aqui uma mini aula para vocês. Tem muitas pessoas que eu vejo que têm muitas dificuldades no relacionamento amoroso. A pessoa, é difícil ela conseguir uma relação. Quando consegue, a pessoa depois de um tempo some, ou trai ela, ou perde interesse, nada dá certo. Muitas pessoas ficam pensando, gente, isso aí foi feito um trabalho para mim, um trabalho espiritual, porque não é possível não dar certo com ninguém. Na maioria das vezes não é nada disso. É somente mudança comportamental que você tem que fazer. Muitas pessoas estão em uma relação e não se dedicam a ela. Só no começo, quando entrou para conquistar a pessoa, se dedica, mas depois, não. Gente, outra coisa, vocês não podem entrar no relacionamento amoroso se vocês recém saíram de um. Tem que dar um tempo para essas energias do outro relacionamento limpar em você. Porque você tá magoado, tá ferido da antiga relação, você tá com uma ferida aberta ali. Se você entrar noutra relação logo, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você do que a outra fez. Entende? Porque você tá num programa rodando sempre como se você rodasse sempre o mesmo CD. Tá sempre rodando o mesmo acontecimento com você. Se sempre acontece a mesma coisa, eu tenho um bloqueio na área amorosa. Eu trabalho com esses bloqueios,
Dou consultoria amorosa e também financeira. Esses bloqueios você pode vencer com o tratamento certo. É só mudança de comportamento e mudança de mente. Então, não entrem numa relação se vocês recém saíram de outra. Deem um tempo. Às vezes é necessário até mais de um ano vocês ficarem sozinhos para aquelas feridas em vocês cicatrizarem. Porque se você entrar logo no outro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Não tenham pressa, a pessoa certa vai vir quando você estiver totalmente alinhado. Para você atrair uma pessoa boa como você merece, você tem que transbordar amor em você. Você tem que se amar mais do que tudo, que o amor que eles vão ver em você, eles vão te dar também, tá? Tchau, fiquem bem. Boa tarde, gente. Aqui é Janete Sarkis, do Grupo Mentes Poderosas, Lei da Atração. Vou falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento amoroso. Vou dar aqui uma mini aula para vocês. Tem muitas pessoas que eu vejo que têm muitas dificuldades no relacionamento amoroso. A pessoa, é difícil ela conseguir uma relação. Quando consegue, a pessoa depois de um tempo some, ou trai ela, ou perde o interesse. Nada dá certo. Muitas pessoas ficam pensando, gente, isso aí foi feito um trabalho para mim, um trabalho espiritual, porque não é possível não dar certo com ninguém. Na maioria das vezes não é nada disso. É somente mudança comportamental que você tem que fazer. Muitas pessoas estão em uma relação e não se dedicam a ela. Só no começo, quando entrou para conquistar a pessoa, se dedica, mas depois, não. Gente, outra coisa, vocês não podem entrar no relacionamento amoroso se vocês recém saíram de um. Tem que dar um tempo para essas energias do outro relacionamento limpar em você. Porque você tá magoado, tá ferido da antiga relação, você tá com uma ferida aberta ali. Se você entrar noutra relação logo, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você do que a outra fez. Entende? Porque você tá num programa rodando sempre como se você rodasse sempre o mesmo CD. Tá sempre rodando o mesmo acontecimento com você. Se sempre acontece a mesma coisa, eu tenho um bloqueio na área amorosa. Eu trabalho com esses bloqueios, dou consultoria amorosa e também financeira. Esses bloqueios você pode vencer com o tratamento certo. É só mudança de comportamento e mudança de mente. Então, não entrem numa relação se vocês recém saíram de outra. Deem um tempo. Às vezes é necessário até mais de um ano vocês ficarem sozinhos para aquelas feridas em vocês cicatrizarem. Porque se você entrar logo no outro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Não tenham pressa, a pessoa certa vai vir quando você estiver totalmente alinhado. Para você atrair uma pessoa boa como você merece, você tem que transbordar amor em você. Você tem que se amar mais do que tudo, que o amor que eles vão ver em você, eles vão te dar também, tá? Tchau, fiquem bem. Boa tarde, gente. Aqui é Janete Sarkis, do Grupo Mentes Poderosas, Lei da Atração. Vou falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento amoroso. Vou dar aqui uma mini aula para vocês. Tem muitas pessoas que eu vejo que têm muitas dificuldades no relacionamento amoroso. A pessoa, é difícil ela conseguir uma relação. Quando consegue, a pessoa depois de um tempo some, ou trai ela, ou perde o interesse. Nada dá certo. Muitas pessoas ficam pensando, gente, isso aí foi feito um trabalho para mim, um trabalho espiritual, porque não é possível não dar certo com ninguém. Na maioria das vezes não é nada disso. É somente mudança comportamental que você tem que fazer. Muitas pessoas estão em uma relação
e não se dedicam a ela. Só no começo, quando entrou para conquistar a pessoa, se dedica, mas depois não. Gente, outra coisa, vocês não podem entrar no relacionamento amoroso se vocês recém saíram de um. Tem que dar um tempo para essas energias do outro relacionamento limpar em você. Porque você tá magoado, tá ferido da antiga relação, você tá com uma ferida aberta ali. Se você entrar noutra relação logo, a outra pessoa vai fazer a mesma coisa com você do que a outra fez. Entende? Porque você tá num programa rodando sempre como se você rodasse sempre o mesmo CD. Tá sempre rodando o mesmo acontecimento com você. Se sempre acontece a mesma coisa, eu tenho um bloqueio na área amorosa. Eu trabalho com esses bloqueios, dou consultoria amorosa e também financeira. Esses bloqueios você pode vencer com o tratamento certo. É só mudança de comportamento e mudança de mente. Então, não entrem numa relação se vocês recém saíram de outra. Deem um tempo. Às vezes é necessário até mais de um ano vocês ficarem sozinhos para aquelas feridas em vocês cicatrizarem. Porque se você entrar logo no outro, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Não tenham pressa, a pessoa certa vai vir quando você estiver totalmente alinhado. Para você atrair uma pessoa boa como você merece, você tem que transbordar amor em você. Você tem que se amar mais do que tudo, que o amor que eles vão ver em você, eles vão te dar também, tá? Tchau, fiquem bem. Boa tarde, gente. Aqui é Janete Sarkis, do grupo Mentes Poderosas, Lei da Atração. Vou falar